E aí eu notei que eu não tinha uma vida mais minha, era muito mais sobre nutrir ele. Quer dizer, até quando eu tinha as minhas ideias, os meus pensamentos, as minhas críticas, eu tinha que repassar na minha cabeça 1000 vezes antes de falar pra ele, pra ter certeza que eram boas o suficiente pra falar com ele. E eu chegava em casa e eu falava todas as minhas ideias pra ele, e ele gostava. E se passava uma semana e essa ideia já tava pro mundo, a público, pra equipe dele. E eu me sentia lisonjeada. Lisonjeada. Porque como que uma pessoa como ele... Escuta uma coisa que eu falei, que eu pensei e tá tudo bem. Porque ele sempre foi uma pessoa inteligente, ele sempre foi criativo. Então tava tudo bem. E aí a gente começou a morar junto. E realmente foi tudo sempre só sobre ele. Eu não escolhi o apartamento, eu não escolhi os móveis. Eu só me mudei pro apartamento dele. E eu odiava o apartamento dele. Eu odiava a decoração, os móveis, tudo. Só que foi passando o tempo e eu não sabia mais o que eu gostava e o que eu não gostava. E aí eu engravidei. E eu fiquei muito feliz, porque finalmente eu consegui algo que era meu, era uma coisa minha. Era dele também, era dele, mas era meu. E ele ficou muito feliz e por um momento foi ótimo. Foi muito bom. Mas as crianças, elas crescem, elas pararam de depender da gente. E parece que cada segundo que se passa da vida delas é um segundo a menos que a gente vai ter com elas. Elas vivem... Elas são do mundo. E aí eu recebi a minha proposta de emprego em Los Angeles. Que era onde eu sempre quis ir, sempre quis morar. Porque minha família é de lá. E eu falava isso pra ele e ele só me ignorava o tempo inteiro. E eu acho que ele pensava, vamos passar as férias em Los Angeles, porque a família dela mora em Los Angeles. Eu gostava da família dela. E pra ela vai ser ótimo, ela vai ficar satisfeita. E eu nunca fiquei. E ele sempre soube disso. Então eu recebi essa proposta e era algo que eu tinha até vergonha de falar com ele sobre. Porque ele era ele tinha uma empresa e ele tinha as coisas dele. E a partir daquele tempo eu era só uma esposa. Eu era uma mãe. Eu lembro até de ter assistido o documentário da vida do George Harrison e ele falava... Tinha a esposa dele no documentário, obviamente, e eu olhei pra ela e eu falei, é exatamente isso que eu vou ter que ser. Essa mãe, essa mulher, essa esposa. Só que daí no mesmo minuto eu pensei que eu não sabia nem o nome dela. Eu não conseguia me lembrar o nome dela. E eu sei o nome do George Harrison. E eu não quero que as pessoas não lembrem do meu nome. Eu falei pra ele do emprego. E o salário era ótimo. Eu esperava só um abraço forte e grande e um olhar de orgulho falando, nossa, amor, estou muito feliz com essa oportunidade que você tem. Eu tô feliz que você tá fazendo um capítulo tão legal da sua vida. E que agora eu tenho um pedacinho do mundo, mesmo que seja minúsculo, que seja bobo, mas que eu posso chamar de meu. Mas ele ficou com ciúme. Ele ficou estranho e ele... A gente teve várias brigas sobre se eu aceitasse o emprego ou não. Mas então ele começou a ficar feliz, porque com o salário do meu emprego, a gente conseguiria... Eu conseguiria apoiar mais a empresa dele de teatro.
E acho que foi bem nesse momento que eu percebi que é isso. Ele não me vê. Ele não me vê faz um bom tempo. E passou uns dias e a gente tava fazendo umas papeladas nos documentos e eu não sei nem o que era, mas tava pedindo pra ele anotar o meu número de telefone. E ele olhou pra mim perguntando qual era o meu número de telefone. Porque ele não sabia o meu número de telefone. É algo bobo. É algo extremamente bobo, mas eu sei o número dele de telefone. E aí eu fui embora. Eu só peguei as minhas coisas e eu fui embora. Eu acho que se naquele dia ele tivesse só me dado um abraço forte e me olhasse com orgulho, a gente não teria se divorciado.